Meus irmãos, Salmos capítulo 69, o versículo é o 13. Tem uma palavra de Deus aqui para você que diz assim, ó: eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Então o rei Davi, irmãos, ele tinha um cuidado. E muitas das vezes, eu e você, nós não temos esse cuidado. E que cuidado que era esse? Ele tinha um cuidado de orar a Deus segundo o tempo aceitável. Se aquele tempo não fosse aceitável, o Davi não orava. Quer dizer que Deus tem um tempo que Ele aceita e um tempo que Ele não aceita? Isso, exatamente. Davi entendia que se não fosse para orar no tempo aceitável, ele nem orava. Irmãos, nós temos que aprender isso. A gente olha na vida de Davi, como que esse homem foi usado por Deus, como que esse homem venceu. Dizem que Davi nunca perdeu uma batalha. Aí você passa uma vida sem entender, olha, como que pode um homem nunca perder uma batalha? No tempo do Davi, as lutas eram com facão, com foice, com porrete, eles iam mesmo encarando aquelas situações. E Davi nunca perdeu sequer um fio de cabelo. Davi nunca teve um arranhão. Aí a gente começa a ver, a estudar a palavra de Deus e começamos a perceber qual que era o segredo deste homem de Deus. E um destes segredos, irmãos, você pode ter certeza, está aqui, ó. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Irmãos, se eu e você aprender a fazermos a oração na hora de uma necessidade, esta oração no tempo aceitável, olha, nós vamos viver muito melhor. Vamos começar a entender o que é o tempo aceitável. Hebreus capítulo 4, versículo 12, aqui a gente começa a entender o que é o tempo aceitável. Livro de Hebreus 4, versículo 12. Aqui diz assim, ó, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. E o que significa a Bíblia ser uma espada de dois gumes? Significa que ela tem o Velho e o Novo Testamento. Agora, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem o quê? A palavra da justiça. Então nós temos aqui a palavra, a espada, mas nós precisamos aprender a manejar essa espada, irmãos. Muitas das vezes nós não manejamos bem essa espada e ferimos pessoas com a própria espada. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando os soldados vieram prender Jesus, tinha um soldado chamado lá, um soldado de Malco, ele arrancou a espada e deu na orelha do soldado. Se Jesus não está ali, não pega aquela orelha e não coloca no lugar, ia ser uma coisa séria. Jesus fez ali a primeira cirurgia. Ele colocou uma orelha no lugar, entendeu? O Senhor Jesus fez isso. Mas o que Pedro fez? O Pedro usou mal a espada. Irmãos, nós temos que aprender a usar bem essa espada, a palavra, manejar bem a palavra da justiça. Muitas das vezes nós estamos pregando para as pessoas e nem percebemos, estamos ferindo aquelas pessoas com a própria espada, com a própria palavra de Deus, porque nós não conseguimos manejar bem a palavra de Deus. E quando é que nós manejamos bem, irmãos, a palavra de Deus? Quando que realmente nós podemos saber se não estou manejando bem a palavra de Deus? Quando? Quando você começa a entender o que significa o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando você começa a entender que nós não estamos mais nas regras, na lei do Velho Testamento, você começa a entender que nós estamos num período de graça, num período de amor, num período assim muito melhor do que do Velho Testamento. Aí você começa a manejar bem a palavra da justiça. Muitas pessoas estão sofrendo por não manejar bem essa palavra, por não conseguir lidar com ela ainda. Por exemplo, no Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, quando Jó recebe a notícia que os filhos dele morreu, ele começa a dizer, se o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes que eu já vi pessoas que perderam o filho citar esse versículo? Irmão, quem falou isso foi Jó. Não foi Deus que mandou ele falar. E isso foi no Velho Testamento. Viu como que as pessoas não manejam bem? Então, o rei Davi, ele tinha esse cuidado. Ele diz assim, eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Eu, Senhor, faço a minha oração a Ti num tempo aceitável. Davi sabia que o tempo que ele estava era a lei, irmãos. Davi sabia que existiam
pessoas em outros lugares no tempo dele, que tinha rituais que era fora da palavra de Deus, aquilo ali Deus não aceitava. Mas Deus aceitava a lei. Então ele agia de acordo com a lei, ele agia de acordo com o que Deus falava com ele através da lei. Nós temos que aprender, irmãos, a trabalhar assim, fazer aquilo que Deus está falando. Este era o tempo aceitável de Davi. Agora nós temos que entender qual que é o nosso tempo. Vamos ver então o rei Davi trabalhando dentro do tempo que era aceitável para ele. 1 Samuel capítulo 1, versículo 30, aqui diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o versículo, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O rei Davi, irmãos, a família dele estava numa cidade chamada Ziklag. E quando Davi chega em casa, ele tem uma notícia que, olha, nenhum pai queria ter, nenhum ser humano queria ter. Todos da família de Davi foram sequestrados. As mulheres, os filhos, a mulher, aliás, os filhos e todos os empregados de Davi foram todos sequestrados. E para não falar assim, tem como piorar? Eles colocaram fogo na casa de Davi, não sobrou nada. E levaram tudo, o gado, tudo que Davi tinha. Quando Davi chegou, que ele viu aquela situação, versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Não era para menos, né, irmãos? Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi, olha só, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmão, vamos ver aqui o que Davi fez, o que era esse esforço que Davi fez. Versículo 7 diz assim, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze e peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei? Então Davi se esforçou. Eu não sei se o sacerdote não estava ali, ele teve que procurar, mas preste atenção, irmão. Quando Davi ficou sabendo da má notícia, o que ele fez? Ele procurou a Deus, dentro do conceito dele, que ele sabia que a lei permitia, dentro daquilo que Deus aceitava, num tempo aceitável, ele consultou a Deus. Quando você estiver diante de um problema muito sério, não vai de cara resolver aquele problema, não. Faça como Davi, busque a Deus. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 19, que peca o precipitado. Quando você precipita em chamar a atenção de uma pessoa, precipita em desabafar com alguém, você estará pecando também. Imagina Davi, ele poderia ter ficado louco, eu vou atrás da minha mulher, eu vou atrás dos meus filhos, eu vou atrás disso, daquilo. Não, Davi não fez isso, não. Ele foi atrás de Deus. E aí o que Davi fez? Davi buscou o sacerdote. Tinha que ter um sacerdote, a lei dizia. Por isso que Davi está falando que eu faço a minha oração a Deus num tempo aceitável. Então ele sabia que se ele fosse atrás de um sacerdote, aquilo ali era aceitável a Deus. E ele perguntou a Deus. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançará e tu a libertará. Irmãos, preste atenção, toda a honra estava voltada para Davi. Persegue-a e tu a libertará. Persegue e tu fará isso. Você sabe que quando, no Velho Testamento, vamos manusear bem aqui a espada. No Velho Testamento, a palavra de Deus diz no livro de Romanos que o homem viveria por aquilo que ele fazia da lei. Era assim. Quer dizer, tudo apontava para as obras. Se a pessoa fosse uma pessoa boa, uma pessoa que realmente cumprisse a lei, ali ela tinha um favor de Deus. Este era o tempo aceitável, irmãos, de Davi. Nós não estamos mais no tempo, não é mais aceitável. Se você está ouvindo essa mensagem agora, quem sabe você está aí cheio de obras, cheio de eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, esse tempo acabou. Olha o que Davi diz aqui, o versículo... eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Meu irmão, o tempo acabou. Ele precisava de um sacerdote? Ele precisava de um sacerdote. Ele foi porque a lei dizia. Ele consultou o Senhor mandou ele ir fazer tudo que ele tinha que fazer. Você vê que ele se esforçou no Senhor. Isso aí era o tempo aceitável de Davi. Ele se esforçou no Senhor. E qual que é o nosso tempo aceitável hoje, irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Aqui você vai saber qual que é o tempo aceitável. Davi precisava de um sacerdote. A lei dizia que tinha que ter. Hebreus, capítulo 4, versículo 14.
Vamos lá para Hebreus 4,14. Olha o que diz aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Lá eles tinham um sacerdote com eles. Mas se ele não achasse o sacerdote naquele momento, ele não poderia fazer nada. Visto que temos, eu gosto dessa palavra, irmãos, temos o quê? Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem que é? Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, agora diz, retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmão, agora o tempo aceitável hoje não é você buscar sacerdote. O tempo aceitável hoje não é você ficar buscando pessoas. Eu conheço pessoas na igreja que quando fica sabendo que uma pessoa é usada por Deus em profecia, ela vai lá na casa daquela pessoa, Deus tem alguma coisa para falar comigo? Já aconteceu comigo, de pessoas me cercar e falar assim, escuta, Deus não tem nada contigo aí para falar comigo, não? Irmãos, não é assim não, nós não temos que procurar. Você não tem que procurar as pessoas, você não tem que procurar o sacerdote. O único sacerdote que você tem que procurar é o Senhor Jesus, irmãos. Aqui diz aqui, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão. Davi se esforçou no Senhor o máximo que ele podia. Davi buscou, Davi queria, porque queria. Irmão, o único esforço, se é que tem um esforço, que eu e você temos que fazer, que Deus aceita, é você manter firme a sua confissão. Diante do problema, diante da dor, diante da circunstância, você declarar, se for o caso do pecado, você declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque Jesus é o seu sumo sacerdote que penetrou nos céus. Por isso você tem que reter firme. Esse é o esforço que a igreja tem que fazer. Você não tem que se esforçar em orar 10 horas, irmãos, em orar 20 horas, 3 dias. Então, não é isso que você tem que fazer. Não é aceitável a Deus. Você pode orar 20 horas se você quiser, mas não com aquela intenção que eu vou orar 20 horas, aí Deus vai me responder. Não, isso não é o tempo aceitável. O tempo aceitável é você saber que você tem um sumo sacerdote, alguém que intercede para você em Deus 24 horas. Aí o que você faz? Você confessa. Se é a doença que chegou na sua vida, você confessa. Eu sou curado pelas feridas de Jesus. É isso que Deus está dizendo. Esse é o tempo aceitável. Irmãos, o tempo aceitável hoje é a graça. O tempo aceitável hoje não é a lei. Qual que é a diferença da lei para a graça? A lei, irmãos, ela sempre manda você fazer alguma coisa. A graça sempre aponta para aquele que já fez e está fazendo por você, que é o Senhor Jesus, irmãos. Então Davi, ele disse aqui, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Irmãos, o tempo aceitável hoje é diferente. Por exemplo, o tempo aceitável hoje para ouvir de Deus. Como que eu faço para ouvir de Deus? Como que eu sei que Deus está falando? Hebreus capítulo 8, versículo 8. Hebreus 8, 8. Aqui o Espírito Santo diz assim, ó. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Cadê o Hebreus 8, versículo 8? Diz assim, ó. Aqui agora vai falar de um tempo aceitável. Acabou aquele tempo da lei. Acabou as regras da lei. Acabou aquelas coisas que aconteciam lá na lei. Agora nós estamos no tempo aceitável de Deus, um novo tempo, vamos dizer assim. Versículo 8 diz assim, ó, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, quer dizer, um novo tempo. É isso que Deus está dizendo. Um tempo aceitável, eu vou dizer assim. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Quer dizer, não como o concerto que ele fez com os pais. Ou seja, a lei, não é mais a lei. A lei, irmãos, não é mais o tempo aceitável. O tempo aceitável é a graça, é Jesus. Aí ele vai dizer aqui no versículo 10, qual que é esse concerto? Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seus corações as escrevereis. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Porei as minhas leis nos vossos corações. Irmão, não é a lei de Moisés. Ele falou aqui no versículo 9. Não a lei que eu fiz segundo no passado. Que lei é essa? É Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É essa lei. E ele está falando que ele vai escrever no seu coração. Quer dizer, ele vai dar para mim e para você
o entendimento. Irmão, preste atenção, o tempo aceitável de Deus hoje, quando você busca Deus em oração, você tem que saber, eu tenho um sumo sacerdote. Quer dizer, não é os meus méritos que vão fazer Deus me aceitar. Deus já me aceita porque eu tenho um sumo sacerdote que penetrou o céu, que é o Senhor Jesus. Agora eu retenho firme a minha confissão. Agora essa confissão vai surgir de Deus colocando no seu coração, escrevendo ali, aquilo que Ele está revelando para você a respeito de Jesus, da palavra. Aí você vai reter firme a sua confissão. Irmão, esse é o tempo aceitável hoje. O tempo aceitável hoje é, primeiro, você já tem um sumo sacerdote. O tempo aceitável hoje é, segundo, Ele escreve no seu coração a lei dele, a lei do Espírito de vida. É quando Ele faz você entender pela palavra o que te pertence, pela graça, pelo Novo Testamento. Por exemplo, eu vou dar um testemunho para você de um dia que eu fiz uma oração num tempo aceitável. E Deus fez uma obra muito grande na minha vida. Eu me lembro que na minha casa tinha um pé de abacate e eu comecei a cortar aquele pé de abacate com um facão todo enferrujado. E eu cortando aquele pé de abacate, irmãos, eu cortava com o facão para o meu lado assim. Irmão, pegou na minha canela aquele facão e deu um pique pequenininho. Ficou aquele pequenininho, saiu uma aguinha com um pouquinho de sangue. Não dei ideia para aquilo não, continuei cortando a árvore, o pé de abacate. Irmãos, chegou de noite, aí eu sei o que eu passei. A dor foi terrível. Aí eu vim no culto. Quando acabou o culto, isso aconteceu, que eu levantei para poder ir embora, eu não aguentava andar, minha perna estava virando uma tábua. E a febre começou a me dar febre. Falei, Jesus, o que é isso? Aí encontrei com um irmão ali embaixo, ele falou assim, irmão, você me leva no hospital? Eu preciso tomar uma antitetânica, porque eu cortei minha perna num facão enferrujado e eu estou passando mal. Aí ele falou assim, irmão, eu só vou levar minha namorada em casa, que ele estava com uma caminhonete, e eu volto e te levo no hospital. Eu falei, tudo bem. Irmão, quando ele foi levar a namorada dele em casa, o tempo dele ir e voltar, o Espírito Santo tratou no meu coração, me deu um tempo aceitável, revelou a palavra dele. E veio no meu coração, como Deus disse, eu escreverei nos vossos corações. E veio no meu coração assim, a respeito de Paulo, quando uma víbora mortal mordeu nele, e ele pegou ela, fez assim, sacudiu e jogou ela na fogueira. E todo mundo esperava que Paulo ia morrer, e aquele veneno da víbora foi cancelado na vida de Paulo, e Paulo não morreu por causa daquela víbora. Aquilo veio no meu coração, era Deus escrevendo, era o tempo aceitável, era o que Deus estava falando comigo. Preste atenção naquilo que Deus faz você lembrar da palavra, que aquilo ali é a voz de Deus para você. Aí quando veio aquela revelação, enquanto o irmão ia em casa, quando veio aquele entendimento, eu falei assim, meu Deus, o mesmo Deus de Paulo é o meu. Se Deus livrou Paulo daquela víbora, Ele vai me livrar também do veneno, do ferrugem deste facão, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aí chegou o irmão, vamos lá no hospital? Eu falei assim, irmão, claro, eu falei com todo respeito com o irmão com a educação, eu falei, irmão, eu lhe agradeço, mas eu não vou não. Mas por quê, rapaz? Você está passando mal? Não, mas a palavra de Deus diz, Deus falou no meu coração, que o meu Deus é o mesmo de Paulo, e do mesmo jeito que Paulo não morreu por causa daquela víbora, eu também não vou ter problema por causa do ferrugem do facão, em nome de Jesus. Ah, tá bom, é a sua fé, ele falou comigo. Fui embora. Irmão, passei uma noite inteirinha acordado. Lembro que a minha esposa estava grávida, e eu não conseguia levantar da cama, minha perna endureceu, eu com febre, eu não sabia o que fazer, mas eu mantinha firme a minha confissão. Eu estou curado pelas feridas de Jesus. Irmão, eu me esforçava nisso. Eu não me esforçava em orar, Deus me cura, não. Eu me esforçava em dizer, eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu não aceito esse mal. O Deus de Paulo é o meu Deus, o Paulo não morreu, eu também não vou morrer, esse veneno está cancelado no meu corpo, não aceito nenhum tipo de problema com esse ferrugem. Irmão, passou 2, 3, 4 dias, uma semana, minha perna melhorou. Glória a Deus. Aí veio um irmão que sempre vinha aqui na igreja aqui, a gente conversava, batia papo, e ele fazia faculdade. E a pessoa que faz faculdade, ela entende de vários assuntos, inclusive de medicina, na área que ele estava estudando. Aí eu expliquei para ele o que aconteceu, como que Deus fez e o que eu senti. Ele falou assim, irmão, pode agradecer a Deus mesmo. Eu falei, por quê? Deus te livrou do tétano. Eu falei, mesmo, rapaz? Livrou de um tétano. Verdade. Os sintomas são estes. A perna paralisou, endureceu, você teve febre e muita dor. Foi exatamente isso. Você ficou firme mesmo na fé, irmão. Deus te livrou. Então, irmãos, é isso que Deus está dizendo. Por que Deus me livrou? Porque eu fiz uma oração a Deus, irmãos,
num tempo aceitável. Aí você que está ouvindo essa mensagem através da internet, através do YouTube, pensa, não sai por aí só fazendo oração não. Deixe-me ver o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento a respeito do meu problema. Deixe-me meditar nessa palavra, deixe-me ouvir o Espírito Santo. O que você está passando agora, você que está ouvindo essa mensagem? Você já ouviu o seu coração? A promessa de Deus hoje é tempo aceitável, é esse. Eu escreverei nos vossos corações. O que Deus está escrevendo no seu coração? Você está sofrendo, mas lá no seu coração Deus está falando com você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está sofrendo e está vindo aquele versículo no seu coração, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É assim que Deus trabalha, irmão. Esse é o tempo aceitável. Quando você não entende o que é o tempo aceitável, sabe o que acontece? Muitas pessoas morrem, porque elas oram num tempo que não é aceitável, ora segundo a lei, ora segundo a mente delas, e Deus não opera. Davi falou, eu porém faço a minha oração, faça isso também, a ti, Senhor, num tempo aceitável. Aí você entende porque muitas vezes aquela pessoa não foi curada, muitas vezes aquela pessoa não recebeu a bênção porque ela não fez oração num tempo aceitável. Meu irmão, se você não está orando num tempo aceitável, quer dizer, no tempo do Novo Testamento, crendo na graça exclusivamente no que Jesus fez e nenhuma obra sua, você não vai ter sucesso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 5, versículo 34, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 34. Olha como que é importante você entender, é questão de vida ou morte, o tempo aceitável. João, capítulo 5, versículo 34, aqui a palavra de Deus diz assim, Jesus está dizendo assim, eu, porém, não recebo testemunhos de homem, mas digo isso para que vos salveis. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Quando que é o testemunho de homem? Deus, o Senhor me cura porque eu trabalho na igreja, Senhor. Deus, o Senhor me abençoa porque eu sou muito assíduo, Senhor, na igreja. Eu faço visita, eu faço isso. Irmão, você é testemunho de homem. Se você não parar agora e começar a entender o que a palavra fala, você que está doente. Ele disse em Isaías 53:4 que já levou as suas enfermidades. O que você tem que fazer? Reter firme a sua confissão. Esse é o seu esforçar hoje, o tempo aceitável para você. Deus aceita esse tipo de esforço que Deus aceita. Eu fui curado pelas feridas de Jesus, porque você já tem um sumo sacerdote. Você já tem um representante no céu para você. Agora você tem que declarar, eu já fui curado pelas feridas de Jesus. E olha por que Jesus diz isso. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vos salveis. A palavra salvar aqui não é salvar do inferno, não. Quando Jesus curava as pessoas, no Mateus, Marcos, Lucas e João, ali ninguém foi salvo. Jesus só salvou mesmo do inferno quando ele morreu e ressuscitou. Mas em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele salvava, nesse sentido, ele dizia para o doente, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Aqui Deus está dizendo, se você não entendeu o tempo aceitável, Ele está dizendo que você tem que entender. O tempo aceitável não é o testemunho do homem, não é você falar, Deus, eu trabalho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, isso é testemunho do homem. O que você tem que fazer mas por que Jesus está dizendo isso? Mas eu digo isso para que vos salveis. Se você continuar dando testemunho de homem, Deus me salva porque eu faço isso ou aquilo, você pode morrer. Mas vem hoje para Jesus, você que um irmão, uma irmã em Cristo está doente, comece a entender o tempo aceitável hoje. Eu fui curado pelas feridas de Jesus e Deus aceita isso. Você vai reter firme a sua confissão em Cristo. Por isso que Ele diz, para que vos salveis, ou seja, para que vocês não venham morrer precipitadamente, com enfermidade, com problema entendeu? Por isso que o salmista diz aqui, pensa bem, eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Irmão, se nós não fizermos oração no tempo aceitável, que é no Novo Testamento, debaixo da graça de Deus, Deus não vai ouvir essa oração, Ele não pode. Davi tinha essa consciência. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava assistindo a televisão, de madrugada, e passou um filme muito triste. Um filme a respeito de um menino que era filho de evangélicos, e o menino tinha uma doença que ele precisava de tratamento. Os pais não fizeram o tratamento para o menino, os pais não deixaram o menino se tratar com o médico, e os médicos são de Deus, irmãos, e começaram a falar que Deus ia curar ele, que Deus ia curar ele. Não, meu filho, você não vai tomar remédio, porque Deus vai te curar, porque Deus vai te curar.
Resultado, irmãos, o menino não tomou remédio e o menino morreu. Mas não era o tempo aceitável. A Bíblia não fala que ele vai te curar, não, irmãos. Ficou escandalizado? A Bíblia não fala que Jesus vai te curar. Esse não é o tempo aceitável. A Bíblia diz que Jesus já te curou. Mas Deus não tinha falado nada com eles, com o menino particularmente. O tempo aceitável é para a pessoa. Não adianta eu falar para o meu filho, você já está curado. Será que ele crê? Será que ele tem a mesma fé? Meu irmão, se você não atingiu fé para ser curado, vou dar um conselho para você, procura o médico. Jesus falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Procurar o médico não é você negar a fé, procurar o médico é você louvar a Deus também, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e Jesus falou que só procura o médico quem está doente. Mas se você estiver no tempo aceitável, como no meu caso, eu não procurei o médico porque eu estava no tempo aceitável. Ou seja, eu entendi pela palavra que Deus falou comigo, eu fui responsável. E Deus falou comigo. Entendeu? Se você não tem essa convicção, não, eu ainda não sei o que Deus fala, então você ainda não está no tempo aceitável. Vai correndo para o médico, porque lá também a misericórdia de Deus opera através do doutor. Amém? Irmão, então hoje o tempo aceitável de Deus é quando Deus fala no seu coração. Por exemplo, Lucas, capítulo 2, vamos ver aqui. Lucas capítulo 4, no versículo 38, fala assim: o tempo aceitável hoje é quando o Espírito Santo te revela a palavra. Meu irmão, se o Espírito Santo mostrou para você na palavra, pode ficar tranquilo que Deus é contigo. Olha o que diz aqui, ó. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou-se em casa de Simeão. Não, perdão, é Lucas, porque eu estou confundindo Simão com Simeão. A história que eu quero contar para você é essa aqui, ó. Lucas capítulo 2, no versículo 26. O que o Espírito Santo revelou para este homem? E fora-lhe revelado pelo Espírito, a Simeão, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quer dizer, ele tinha essa revelação. Para ele, este era o tempo aceitável. Ele podia orar segundo aquela revelação que Deus ia falar com ele. Aí a gente pensa assim, então foi automático. Ele não ia morrer, o diabo não ia matar ele estava seguro. Não é assim não. Depois da revelação, depois do tempo aceitável, preste atenção que eu vou voltar aqui. Olha aqui, ó. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Na hora que você tem o tempo aceitável, a revelação do Novo Testamento, você tem que orar. Imagine Simeão. Deus deu para ele a promessa. Revelação pelo Espírito Santo, o tempo aceitável. Aí ele sentiu uma dor no peito. O diabo falava, eu vou te matar. Ele, não vai me matar não, porque a palavra de Deus me revelou que eu não vou morrer antes de eu ver o rosto do Cristo, o Cristo do Senhor, e eu ainda não vi. Aí o demônio preparava um acidente para ele. Ele pensava assim, vou morrer. De repente, não vou morrer não, porque a palavra de Deus diz isso assim para mim, me revelou que eu não vou morrer antes de ver o rosto do Cristo. Irmão, é isso que Deus está dizendo. Ó. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Deus te deu a palavra, Deus te deu a revelação, este é o tempo aceitável. Ore, busque a Deus e você vai ter sucesso. Meu irmão, eu quero orar por você agora. Deus falou no seu coração, Deus tocou em você, então você está no tempo aceitável. Tocou em você pelo Novo Testamento? Tocou. Eu não estou dizendo que você não deve ler o Velho Testamento, sim, mas você tem que ter a sabedoria de enxergar Jesus no Velho Testamento, que é sombra das coisas que aconteceram no Novo Testamento. Quando você vê Jesus no Velho Testamento, você vai ver como que o Senhor Jesus é maravilhoso. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero orar por você. Eu apresento esta pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem através da internet. Pai, essa pessoa agora entendeu porque ela orou, buscou o Senhor, ela clamou o Senhor e nada aconteceu, porque não era o tempo aceitável. Pai, ela estava fazendo coisas que a lei falava para fazer. Ela aprendeu, Senhor, meu Deus, a respeito de rituais do Velho Testamento e ela começou a fazer campanhas, fazer isso, fazer aquilo, para o Senhor abençoar. Este não é o tempo aceitável hoje, Pai. O tempo aceitável hoje é crer no Senhor Jesus, Pai. O tempo aceitável hoje é entender pela palavra a revelação do Espírito Santo. O tempo aceitável hoje é saber que temos um sumo sacerdote. O tempo aceitável hoje, Senhor Deus, é que o Senhor escreve nos nossos corações a revelação da palavra que nós temos que fazer e nós mantemos firme a nossa confissão. Pai, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor meu Deus, está no tempo aceitável. Isaías 53:4 diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas
transgressões. Então eu digo para você câncer, para você tumor, para você doença que está nessa vida agora, estamos no tempo aceitável. Este é o tempo aceitável. Hoje o tempo aceitável é crer que Jesus levou as nossas enfermidades. Não temos que nos esforçar como Davi, que se esforçou no Senhor. Nós temos que nos esforçar sim, mas em confessar a palavra, em dizer: eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu estou livre, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo o mal dessa vida e declaro essa pessoa curada, livre, em nome